Boa tarde. Essa pergunta que é um pouco provocante é algo que acontece muito conosco, né? Nos acusam direto de idólatras. Muitas vezes as pessoas nos param, às vezes vê a imagem, às vezes vê um tal como esse e diz: você é um idólatra, você adora um Deus morto, você não tem respeito ao Deus vivo. Nosso Deus morreu e ressuscitou e vocês adoram um Cristo morto. Vocês desobedecem a palavra, são um monte de idólatra. Estão sobre a maldição. Estão sobre o teto amaldiçoado, porque até o teto que tem as imagens é maldito. E começa a citar várias passagens, né? O Salmo 115, Isaías 42, versículo 8, Êxodo 20, versículo 4. E várias outras passagens também do Novo Testamento que fala que nenhum idólatra, né, herdará o reino dos céus, e nos acusam de idólatras. De fato, a idolatria é colocar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer situação no lugar de Deus. Ídolo, né, um Deus falso. Idolatria, adoração, ou seja, prestar culto a esse Deus falso. E por que utilizar as imagens? Nós podemos nos perguntar. Não seria mais fácil não usar as imagens para que se parasse com essas polêmicas, para que se parasse com essas incompreensões, com esses equívocos, e assim nós fôssemos mais unidos? Não. Negar as imagens é negar toda a tradição da igreja, é negar aquilo que a Sagrada Escritura aponta, é negar também aquilo que os santos viveram, é negar a beleza da arte. Então a gente vai elencar vários motivos por que usar imagens. Um dos motivos é porque a tradição da igreja, ao longo dos 2000 anos, nós vemos a presença dos ícones e das imagens. Nós vemos que os santos sabiam diferenciar muito bem isso. O mártir, aquele que era capaz de morrer para dar a sua vida por Jesus Cristo, quando ele era colocado diante de um ídolo, ele preferia morrer do que se prostrar diante de um ídolo e prestar algum culto ou oferenda. Ele preferia morrer. Ele dava vida, mas ele não se prostrava diante de um ídolo. Porém, esse mesmo santo tinha imagem na sua casa e esse mesmo santo reverenciava, tinha um respeito, tinha essa veneração, tinha essa compreensão da função das imagens. As imagens que os levavam a rezar melhor, a mergulhar melhor no mistério da fé. Então esses santos diferenciavam o que era o ídolo e o que era a imagem. E por isso, os mesmos santos que se recusavam a se prostrar, a adorar, a prestar um culto, a colocar incenso, a fazer qualquer tipo de referência a algum tipo de adoração aos ídolos, esse mesmo santo tinha um respeito pelas imagens, beijava, acendia uma vela, se ajoelhava diante da imagem e não tinha nenhum problema. Ao longo da história da igreja nós vemos vários santos defendendo as imagens. Por exemplo, São João Damasceno, ele defende com toda força, ele que escreveu todo um tratado sobre a questão dos ícones, né? Um tratado em defesa da fé, condenando as heresias dos iconoclastas, que já tinha essa heresia aí no século VIII, e novamente essa heresia é ressuscitada, né? Porque hoje nós vivemos o século das ressurreições da ideologia e das heresias. É o século da ressurreição daquilo que é ruim, e nós precisamos combater. Então, o primeiro motivo, ao longo da tradição, nós vemos os santos, como São Gregório Magno, vários outros santos. Por exemplo, São Gregório vai falar que o que a imagem, o que a letra, né, o que a letra é para aqueles que sabem ler, as imagens são para os iletrados. Ou seja, sempre foi usado na evangelização também as imagens. Aqueles que não sabiam ler, de fato a imagem, o ícone, era uma verdadeira forma de ensinar a palavra. Era uma verdadeira forma de pregar o evangelho, de ensinar a vida dos santos, de ensinar os textos
das Sagradas Escrituras. Então, primeiro motivo, porque nós vemos muito presente na tradição da igreja, na vida dos santos. Por exemplo, Santa Teresa de Ávila fala muito claramente que uma imagem, de fato, ela ajuda a elevar a alma a Deus para pensar melhor no Senhor. Não a imagem em si mesma, mas a imagem é instrumento disso. São João da Cruz também fala a esse respeito, sobre a importância das imagens. E vários outros santos. São Francisco de Assis teve a sua experiência, né, diante do crucifixo. Santa Teresa de Ávila teve a experiência diante do ícone de Jesus flagelado. E vários outros santos tiveram grandes experiências, né, como São Pio de Pietrelcina e vários outros santos, olhando e contemplando as imagens. Então, ao longo da história da igreja, nós vemos presente na tradição as imagens, os ícones. E os santos sempre combatiam os hereges que achavam que isso era idolatria. Em especial no Concílio de Nicéia II foi tratado de forma muito clara sobre isso, porque tratou da heresia dos iconoclastas, né? Então, primeiro motivo, a questão da tradição. Segundo motivo, você encontra um fundamento bíblico muito profundo para o uso das imagens. Primeiro, Deus é um grande pedagogo, então ele vai nos ensinando. Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos que Deus não revela o seu nome, porque naquele tempo o conceito que se tinha é que quando você sabia o nome de um Deus, você tinha um certo controle sobre ele. Era uma das ideias que se tinha. Então o Senhor evita, porque próximo ao povo judeu havia vários povos pagãos que tinham a marca dessa ideia, né? Eu sabendo o nome do Deus, eu vou poder controlar de alguma forma ele, invocá-lo, e ele de alguma forma vai ter que me obedecer. Havia esse tipo de pensamento também. E também, quando se tinha a imagem daquele Deus, a imagem ainda. Tinha a imagem e o nome, então se fazia os rituais, e aquele Deus, de certa forma, tinha quase que por uma obrigação obedecer aqueles rituais, porque eles tinham imagem, porque tinham nome. Então era uma forma de ter um domínio, entre aspas, sobre aquele Deus. Era uma ideia equivocada, errada, claro, mas o Senhor, com todo cuidado, ele não revela o seu nome, a princípio. Depois, ele não vai permitindo que se faça a imagem dele, a princípio. Vai tendo toda uma pedagogia. Depois, ele aparece para Moisés, se revela, melhor dizendo, na grande teofania, e fala que eu sou aquele que sou. Depois ele vai indicando que se façam imagens, né, de querubins, que são anjos, que se façam imagens de bois, de leões, de palmares, de flores. Deus vai sendo pedagogo, né, um grande pedagogo. Então, as pessoas acusam, olha só, não pode usar imagem, porque lá em Êxodo 20, versículo 4, fala que não fará imagem nenhuma do que está acima do céu, e começa a falar, né, o texto inteiro. Mas se você olha Êxodo 20, versículo 3, um versículo acima, lá fala, não terás outros deuses. Então são imagens de deuses que a Bíblia está proibindo. Então não é uma imagem qualquer. Então a Bíblia, ela proíbe os ídolos e não as imagens. Proíbe o bíblio, a Bíblia proíbe não os ícones, né, as imagens, mas proíbe o quê? A idolatria, os ídolos, né? Perdão, me desconcentrei porque eu fui tentar ler uma outra mensagem aqui que apareceu no message, me atrapalhei um pouco. Então, continuando, vários textos da Bíblia aparentemente condenam o uso das imagens, mas é apenas uma condenação aparente, porque ali é uma condenação dos ídolos, que havia um politeísmo enorme. As pessoas adoravam animais, adoravam a natureza, adoravam deuses mitológicos, metade homem, metade animal, criavam fantasias acerca disso, né? Então a gente pode perceber que Deus tem todo um cuidado de educar o povo, porque havia essa mentalidade, esse costume de idolatria, de crenças em inúmeros deuses, deuses para cada coisa, para chuva, deuses para prosperidade, deuses para tudo.
Então Deus vai educando o seu povo, né? Então várias passagens da Bíblia mandam usar a imagem. Então o que eu vou fazer com a Bíblia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar parte dos textos da Bíblia que manda usar a imagem e eu rasgo e fico só com aqueles que Deus proíbe. Não. Eu vou ter que ficar com a Bíblia completa e saber aonde é que Deus proíbe e o porquê ele proíbe. E saber o porquê que ele manda e como ele manda usar. Um exemplo clássico disso é Números 21, onde o povo começa a reclamar. Reclamar de Deus e vem serpentes, né, venenosas, começa a picar o povo. E Moisés intercede e o Senhor manda que faça uma serpente de bronze. Daí o povo começa a olhar para a serpente de bronze e ser curado. Na verdade, quem curava era a serpente de bronze? Claro que não. Era o Senhor. Mas ele se utilizou de uma serpente de bronze. Ele se utilizou daquele instrumento que já era uma prefiguração do Cristo Jesus, que ia ser crucificado e todos que olhassem para ele seriam curados, seriam libertos, seriam salvos. O próprio Jesus afirma isso lá em João capítulo 3, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será elevado. Então, nós vemos aí que o Senhor utiliza uma imagem para ser uma prefiguração do seu Filho. Essa mesma imagem, ela depois no livro de Reis vai ser destruída, porque o povo começa a adorar. Então o problema não está na imagem, está naquilo que fizeram com ela, adoraram. E você vai me dizer, Oséias, então os católicos adoram porque os católicos se prostram. Não. Se prostrar não quer dizer adorar. Algumas vezes sim e outras vezes não. Porque o prostrar, isso não quer dizer adoração de forma exata. Porque muitas vezes na Bíblia existem passagens bíblicas de textos onde pessoas se prostram e não estão adorando. Certo? Então é preciso ter claro essa diferenciação. É preciso ter muito claro isso. Às vezes que alguém se ajoelha diante do outro e é repreendido, é porque essa pessoa se ajoelhou para adorar uma pessoa, para adorar um anjo. Então essa pessoa é repreendida. Mas todas as vezes que essas pessoas se ajoelham diante de um homem e não é para adorar, não é repreendido. Por exemplo, as pessoas tinham o costume de se ajoelhar diante do rei Davi, diante do rei Salomão. Isso não era adoração, porque era um costume se ajoelhar diante do rei. Então, não há problema algum. Mas a prostração que se faz para adorar, aí claro que sim, só pode ser feita diante do Senhor. Somente diante de Deus. Claro, isso é evidente. Então, a Bíblia aprova o uso das imagens. Então, segundo motivo. Primeiro motivo, a tradição aprova. Segundo motivo, a Bíblia aprova. Terceiro motivo, o magistério aprova. O Concílio de Trento, o Concílio de Nicéia II, o Concílio Vaticano II e vários outros concílios e documentos da Igreja mostram a importância e a beleza das imagens. Então, o magistério confirma o quanto é importante usar as imagens. O Concílio Vaticano II adverte para a sobriedade, não ter um uso excessivo assim de muita imagem. Por exemplo, uma casa que tem 80 ou 100 imagens, né, espalhado, é um pouco, dependendo do caso, pode ser um pouco excessivo isso, ou bastante excessivo. Se a pessoa não conhece a vida daqueles santos, não tem intimidade, se vira só um devocionalismo, pode ser perigoso. Então, o equilíbrio, né, saber o porquê das imagens. As imagens não param em si mesmo. Aquela imagem me lembra o santo, e aquele santo me lembra, sem dúvida, aquele que o fez santo, que é o próprio Senhor, o autor da santidade. Então, terceiro motivo, o magistério aprova. Quarto motivo, também é uma obra de arte. E Deus inspira os artistas. Deus inspira aquilo que é belo. Deus inspira a criatividade. Então, nós vemos que o demônio hoje ele promove o culto à feiura, o culto àquilo que é horrível, aquilo que é feio. E ele tem raiva daquilo que é belo. Então nós vemos que as imagens elas trazem novamente a questão da cultura, a questão também daquilo que é belo. Um abraço aí para o Ednardo Ribeiro. Sim, pode vir, viu, irmão? Será uma grande honra. Deus te abençoe. Então o que acontece? As imagens,
elas também trazem à mente e aos olhos aquilo que é belo. Os sentidos nos ajudam a rezar, ouvir uma boa música, né? Olhar algo belo. Então, olhar a imagem é algo que também nos leva à oração. Por exemplo, quando a gente olha uma cachoeira muito bela, um espaço na natureza, na criação que é muito belo, você começa, puxa vida, como Deus é santo, como Deus é inteligente, como Deus é criativo que fez isso. Isso é obra de Deus. Então, quando você olha para a imagem e lembra da vida do santo, você também ainda mais fica maravilhado. Muito mais do que maravilhado com uma montanha muito alta, com algo da natureza, algo da criação muito belo. Quando você olha para a vida de um santo, causa muito mais admiração ainda. Então as imagens vão nos ajudando também a isso, né? A mergulhar na vida de oração e a lembrar sobre essa beleza infinita de Deus. Então, primeiro motivo, a tradição aprova. Segundo motivo, a Bíblia aprova. Terceiro motivo, o magistério aprova. Quarto motivo, o magistério não, a questão do belo, a beleza, a arte aprova. Quinto motivo, nós percebemos que pela experiência em vários exorcismos, nós percebemos que as imagens, os demônios ficam irritados. Um dos sinais de possessão, de possessão é uma aversão, uma rejeição, um nojo, uma raiva daquilo que é sagrado. Então, um dos sinais nos exorcismos, e para quem está possesso, é ter raiva da cruz, é ter raiva de alguma imagem. É um dos sinais, não é o único sinal não, certo? É essa raiva das imagens, esse ódio, O demônio não pode estar perto dessas imagens, é porque ele fica com muito medo. Daí você tira a tese onde os protestantes falam que por trás das imagens existem os demônios. Não, pelo contrário. Os demônios tremem de medo e de raiva através dos sacramentais, E um dos sacramentais são as imagens. Não é que a imagem tenha um poder por si só, mas aquilo que a imagem remete e a bênção que foi dada sobre a imagem, isso exerce um poder, exerce uma graça, Não em si mesmo, mas aquilo que a imagem representa. Então, os demônios várias vezes estremecem de raiva, E tem uma reação de retroceder, de voltar para trás diante de um crucifixo, diante de uma imagem de um santo. Em especial aqueles santos que o combateram com toda a força de forma mais clara na sua vida aqui neste mundo. Então, esse quinto motivo, Porque nos exorcismos, nas orações de libertação, a imagem tem uma grande eficácia. Uma eficácia da bênção do Senhor. Oséias, mas na macumba tem imagem, no espiritismo. A questão não é porque lá tem imagens que a imagem vai deixar de ser de Deus. Se no espiritismo usar a Bíblia, se na macumba colocar a Bíblia lá, a Bíblia não vai deixar de ser sagrada porque colocaram lá numa macumba. Não vai deixar de ter valor a Bíblia porque alguém distorceu ela. Então, se alguém fez uma imagem feia, se alguém usa as imagens no local errado, da forma errada, usa as imagens para simpatia, usa as imagens somente para ganhar dinheiro, usa as imagens para tal e tal coisa, então o problema é da pessoa. A imagem não vai se tornar ruim por conta disso. É o que o Padre Zezinho falava, que eu tenho um fósforo e não sou um incendiário. Eu tenho uma faca e não sou um assassino. Eu tenho uma imagem e não sou um idólatra. Então, como é bela a importância das imagens. Repetindo, a tradição aprova, a Bíblia aprova, o magistério aprova. Nós olhamos também a beleza, a questão da arte aprova, a questão da cultural e a questão dos exorcismos. Nós percebemos muito presente isso, que as imagens também têm um grande efeito. E o sexto motivo a gente poderia elencar também. A tradição popular também aprova. Então não tem porquê nós nos colocarmos como inimigos daquilo que trouxe e traz tanto bem à fé. Se as pessoas hoje nos chamam de idólatra, é pura ignorância. Ignorância da Bíblia, ignorância cultural, ignorância da fé dos primeiros cristãos, ignorância da história da igreja. Então,
acusar os católicos de idólatra é uma profunda ignorância e é um julgamento temerário. É alguém que pretende conhecer os corações. Então não se deixe intimidar por protestantes, testemunho de Jeová, por mórmons, por pessoas que nos acusam de idólatras. Nem sequer eles sabem o que é idolatria. Um abraço, Deus abençoe.